Talvez você tenha de recuar aqui e ali, mas sua intenção acaba sendo a de avançar o máximo possível. A negociação, por outro lado, é quase sempre desconfortável. Por um lado, você precisa tanto garantir seus interesses existentes como acrescentar ainda mais interesses na medida do possível. Por outro lado, você precisa barganhar de boa fé, fazer concessões e conquistar a confiança do adversário. Misturar estas necessidades é uma arte, e quase impossível, pois nunca se pode ter certeza de que o outro lado está agindo de boa fé. Neste campo desconfortável entre guerra e paz é fácil não entender bem o adversário, chegando a um acordo que a longo prazo não é de seu interesse. A solução de Filipe foi a de ver a negociação não distinta da guerra, mas sim como uma extensão dela. Negociação, como guerra, envolvia manobra, estratégia e trapaça, e exigia que você continuasse avançando, assim como faria em um campo de batalha. Foi por compreender a negociação assim que Filipe ofereceu-se para deixar Anfípolis independente enquanto prometia tomá-la para Atenas mais tarde, uma promessa que nunca teve a intenção de cumprir. Esta manobra inicial lhe conquistou amizade e tempo e o manteve livre dos incômodos atenienses enquanto lidava com seus inimigos em outras paragens. A paz de Filócrates do mesmo modo encobriu os seus movimentos na Grécia Central e deixou os atenienses desequilibrados. Tendo decidido em algum momento que seu objetivo máximo era unir toda a Grécia e liderá-la em uma cruzada contra a Pérsia, Filipe determinou que Atenas com sua nobre história teria de funcionar como um centro simbólico da Liga Helênica. Seus generosos termos de paz foram calculados para comprar a lealdade da cidade. Filipe não se preocupava em cumprir sua palavra. Porque ele deveria honrar seus acordos feito um cordeirinho, sabendo que os atenienses encontrariam uma desculpa mais tarde para estender seus postos avançados para o norte às suas custas. Confiança não é uma questão de ética, é outra manobra. Filipe via confiança e amizade como qualidades à venda. Ele as compraria de Atenas mais tarde, quando fosse poderoso e tivesse o que oferecer em troca. Como Filipe, você deve ver qualquer situação de negociação em que seus interesses vitais estiverem em jogo como uma região de pura manobra, guerra por outros meios. Conquistar a confiança dos outros não é uma questão moral, mas estratégica. Às vezes é necessário, às vezes não é. As pessoas deixam de cumprir o que dizem se for do interesse delas, e encontrarão desculpas morais ou legais que justifiquem seus movimentos, às vezes tanto para si mesmas como para os outros. Assim como você precisa sempre se colocar na posição mais forte antes da batalha, o mesmo acontece com a negociação. Se você é fraco, use negociações para se dar tempo, para retardar a batalha até estar pronto, seja conciliador não para ser bonzinho, mas para manobrar. Se você é forte, pegue o máximo que puder antes e durante as negociações e aí mais tarde você pode devolver uma parte do que pegou, concedendo o que você menos valoriza para ficar parecendo generoso. Não se preocupe com sua reputação ou em criar confiança. É interessante ver como as pessoas se esquecem rápido do que você prometeu e não cumpriu, quando você é forte e está em posição de lhes oferecer algo que é do interesse delas. Portanto, um governante prudente não deve manter a palavra se agindo assim contraria seus próprios interesses. Se os homens fossem todos bons, este preceito não seria bom, mas como eles são maus, e não cumprem o que lhe prometem, você não está obrigado a cumprir sua palavra com eles. Nem jamais faltaram bases legítimas para um príncipe que desejasse se desculpar pelo não cumprimento de uma promessa. Nicolau Maquiavel, O Príncipe, de 1469 a 1527. Jade em vez de ladrilho.
No início de 1821, o ministro do exterior russo, Kapodestria, escutou a notícia pela qual estava esperando havia muito tempo: um grupo de patriotas gregos iniciara uma rebelião contra os turcos. A Grécia, na época, fazia parte do Império Otomano, com a intenção de expulsá-los e estabelecer um governo liberal. Destria, um grego de origem nobre, sonhava havia muito tempo em envolver a Rússia nos assuntos gregos. A Rússia era uma potência militar em desenvolvimento. Ao apoiar a revolução, supondo-se que os rebeldes vencessem, ela ganharia influência sobre uma Grécia independente e os portos do Mediterrâneo para sua marinha. Os russos também se viam como protetores da Igreja Ortodoxa grega, e o Czar Alexandre era um homem profundamente religioso. Liderar uma cruzada contra os turcos islâmicos deixaria satisfeita sua consciência moral, assim como os interesses políticos russos. Era bom demais para ser verdade. Apenas um obstáculo se interpunha no caminho de Destria: o príncipe Clemens von Metternich, o ministro das Relações Exteriores austríaco. Anos antes, Metternich havia trazido a Rússia para uma aliança com a Áustria e a Prússia chamada de Sacra Aliança. O objetivo era proteger os governos destas nações da ameaça de revolução e manter a paz na Europa depois do tumulto das guerras napoleônicas. Metternich fizera amizade com Alexandre e, percebendo que os russos poderiam intervir na Grécia, ele tinha enviado ao Czar centenas de relatórios afirmando que a revolução era parte de uma conspiração em toda a Europa para acabar com as monarquias no continente. Se Alexandre prestasse ajuda à Grécia, seria um joguete na mão dos revolucionários e estaria violando o propósito da Sacra Aliança. Destria não era tolo, sabia que o desejo de Metternich era, na verdade, impedir a Rússia de expandir sua influência no Mediterrâneo, o que abalaria a Inglaterra e desestabilizaria a Europa. O maior temor de Metternich. Para Destria era simples: ele e Metternich disputavam quem teria mais influência sobre o Czar. E Destria levava vantagem. Ele via o Czar com frequência e podia neutralizar os poderes persuasivos de Metternich com o constante contato pessoal. Os turcos inevitavelmente agiam para reprimir a rebelião grega, e conforme cresciam as atrocidades contra os gregos, parecia quase certo que o Czar interviria. Mas em fevereiro de 1822, quando a revolução estava chegando ao ponto de fervura, o Czar fez o que aos olhos de Destria foi um erro fatal: concordou em mandar um enviado a Viena para discutir a crise com Metternich. O príncipe adorava atrair negociadores a Viena, onde os encantava até não poder mais. Destria sentiu a situação escapar-lhe das mãos. Agora ele só tinha uma opção: escolher o enviado que iria a Viena e colocá-lo ciente de todos os detalhes. A escolha de Destria foi um homem chamado Tatishev, que tinha sido embaixador da Rússia na Espanha. Tatishev era um negociador astuto e experiente. Convocado para uma reunião pouco antes de partir, ele ouviu atentamente enquanto Destria expunha os riscos. Metternich tentaria encantar e seduzir Tatishev, para impedir o Czar de intervir. Ele se oferecia para negociar um acordo entre os russos e os turcos, e, é claro, solicitaria um fórum europeu para discutir a questão. Esta era a manobra preferida de Metternich. Ele sempre conseguia dominar estes fóruns e de alguma forma obter o que queria. Tatishev não devia se deixar enfeitiçar. Ele daria a Metternich um bilhete de Destria provando que a Rússia tinha direito de vir em auxílio de seus companheiros cristãos que sofriam nas mãos dos turcos. Em hipótese alguma, concordaria com a participação da Rússia no fórum. Na madrugada de sua partida para Viena, Tatishev foi chamado inesperadamente para uma reunião com o próprio Czar. Alexandre estava nervoso e em conflito.
Sem saber das instruções de Destria, ele falou para Tatishev dizer a Metternich que ele queria ao mesmo tempo agir de acordo com a aliança e cumprir sua obrigação moral na Grécia. Tatishev decidiu que teria de retardar a entrega desta mensagem ao máximo possível, ela tornaria seu trabalho confuso demais. Em seu primeiro encontro com Metternich em Viena, Tatishev avaliou o ministro austríaco. Ele o viu como uma pessoa bastante fútil, aparentemente mais interessado em beilas da fantasia e mocinhas do que na Grécia. Metternich parecia desligado e um tanto desinformado, o pouco que ele disse sobre a situação na Grécia traía confusão. Tatishev leu o bilhete de Destria para ele, e, como que sem pensar, Metternich perguntou se estas também eram as instruções do Tsar. Colocado em xeque, Tatishev não podia mentir. Sua esperança agora era a de que as instruções um tanto contraditórias do Tsar confundissem ainda mais o príncipe, deixando Tatishev um passo à frente. Nos próximos dias, Tatishev divertiu-se muito na encantadora cidade de Viena. E aí teve outro encontro com Metternich, que lhe perguntou se podiam iniciar as negociações com base nas instruções do Tsar. Sem dar tempo para Tatishev pensar, Metternich perguntou em seguida quais seriam as exigências da Rússia nesta situação. Parecia justo, e Tatishev respondeu que os russos queriam fazer da Grécia um protetorado, conseguir a aprovação da aliança para a intervenção russa na Grécia, e assim por diante. Metternich recusou todas as propostas, dizendo que seu governo jamais concordaria com isso, então Tatishev pediu que ele sugerisse outras ideias. Em vez disso, Metternich entrou em uma discussão abstrata sobre revoluções, sobre a importância da Sacra Aliança e outras irrelevâncias. Tatishev saiu confuso e um tanto aborrecido. Ele queria afirmar uma posição, mas estas discussões eram informais e deselegantes, sentindo-se perdido, ele não fora capaz de direcioná-las para onde queria. Dias depois, Metternich chamou Tatishev de novo. Parecia constrangido, até desgostoso. Os turcos, disse, tinham acabado de lhe mandar um bilhete afirmando que os russos estavam por trás da confusão na Grécia e pedindo para transmitir ao Tsar a determinação deles de lutarem até a morte para garantir o que era deles. Em um tom solene, sugerindo estar aborrecido com a falta de diplomacia dos turcos, Metternich disse achar indigno de seu país transmitir esta vergonhosa mensagem ao Tsar. Ele acrescentou que os austríacos consideravam a Rússia como sua aliada mais fiel e apoiariam suas condições para resolver a crise. Finalmente, se os turcos se recusassem a ceder, a Áustria romperia relações com eles. Tatishev ficou bastante comovido com esta súbita demonstração de solidariedade carregada de emoção. Talvez os russos tivessem interpretado mal o príncipe, talvez ele estivesse realmente do lado deles. Temendo que Destria entendesse errado, Tatishev relatou este encontro apenas para o Tsar. Dias depois, Alexandre respondeu que, a partir daquele momento, Tatishev se reportaria apenas a ele, Destria estaria excluído das negociações. O ritmo dos encontros com Metternich se acelerou. De certa forma, os dois homens discutiam apenas soluções diplomáticas para a crise, não se falou mais no direito da Rússia de intervir militarmente na Grécia.